as unidades de votação para a eleição dos conselheiros tutelares, para o novo pleito dos conselheiros tutelares. E aqui nós temos 6 candidatos da região de Mangabeira, que é a região que as aldeias infantis SOS Brasil atendem especialmente aqui a região de Mangabeira. E, nesse bloco, a gente vai ter 2 rodadas de perguntas, que serão escolhidas pelas candidatas e as candidatas. E podemos dar... Amanda pode trazer as perguntas. E é a Débora. Qual, Amanda? A pergunta 11. Débora, se uma mãe trabalha e não tem onde deixar seu filho, como ela deve fazer? Não pode deixar em casa sozinho, não pode deixar na rua e não tem quem fique. Ela deixa de trabalhar e fica sem dinheiro para manter o filho? 2 minutos para você responder. Bem, essa pergunta ela é bem relevante porque é uma grande demanda da comunidade é a questão da escola. E a gente sabe que o Estatuto ele prevê que é direito de toda criança e adolescente ter acesso à educação. Então, o primordial nessa questão é, caso essa criança ela não tenha encontrado, né, uma escola, a família também não, ser encaminhada para o Conselho Tutelar para que esse venha dar os encaminhamentos corretos para que essa criança ou esse adolescente, né, ele tenha acesso, sim, à escola, para que a mãe tenha o seu direito de trabalhar e, com isso, tenha condições de manter essa família. Porque não há como uma mãe ou uma família ser privado de trabalhar porque seu filho não vai ter acesso à educação. Então, assim, está no estatuto e também é uma prerrogativa que o conselheiro ele tenha também que conseguir encaminhar essa família e essa criança para acesso à escola também. Não, tá bom. Muito obrigada a todos. Isso. Amanda, leva a pergunta até o Jair, para ele escolher a próxima pergunta. Jair, você tem 2 minutos para responder a seguinte pergunta. Como vivem os jovens hoje nas ocupações em Mangabeira e como o Conselho Tutelar pode auxiliar na garantia de seus direitos? Eu acho que não poderia existir pergunta mais importante nesse debate do que essa pergunta. Eu tive recentemente, e não é por causa de eleição do Conselho Tutelar, não, na comunidade Sonho Meu. Talvez muitos que estejam assistindo, acompanhando, alguns aqui não saibam onde fica, mas Sonho Meu fica no final de Cidade Verde, à direita, lá no finalzinho. É uma comunidade extremamente vulnerável. Extremamente vulnerável a comunidade. Estive numa casa de uma família que a senhora ela tem 8 filhos. 8. Apenas uma está na escola. Uma única criança. Dentro da comunidade, nós temos 150 crianças fora da sala de aula. Fora da sala de aula. Uma das mais absurdas formas de violência, de violação de direito que tem, é a não oferta da educação. E isso é uma realidade hoje no município de João Pessoa. É uma realidade. Não só no município, mas também em outros estados, no Nordeste e assim. Porque não existe hoje uma prioridade sobre a educação. Os programas que existiam de assistência à educação, praticamente no governo atual, eles foram totalmente dizimados. O volume de recursos, principalmente no caso para investimento na primeira infância, não existe. Enquanto o Conselho Tutelar,
O que ele tem que fazer é fazer os encaminhamentos. O poder público não suprindo as necessidades, representar. Tem que representar. Porque recurso existe. Se está sendo implementado de uma outra forma, para outras finalidades, reduza-se os cargos comissionados, mas não deixe de ofertar educação para quem precisa de educação. Então, eu agradeço muito pela pergunta e espero que eu tenha contribuído. O próximo candidato é Jamil. Jamil, o que motivou você a querer ser conselheiro tutelar? Eita, essa pergunta é excelente, né? Até porque muita gente nem sabe dessa informação. Então, o que me motivou a ser conselheiro tutelar, primeiro, é a admiração pela profissão, né? Melhor dizendo, pela função, né? Porque o conselheiro tutelar ele tem uma missão muito árdua, né? E uma missão muito importante na sociedade. Mas essa motivação veio não apenas quando eu participava, quando eu era protagonista na Pastoral do Menor, aqui em Nova Esperança, ou na Vila Mangueira, mas deu um destaque aos meus 15 anos de idade, né? Quando eu, Jamil, fui atendido pelo Conselho Tutelar Mangabeira, aqui, né? E aí foi na fase da adolescência, aquela fase de rebeldia, né? Aquela fase onde a gente precisa ter esse controle, né? E minha mãe, por desespero, né? Eu sou filho de mãe solteira, posso dizer, né? Meu pai faleceu com 2 anos de idade, então minha mãe que me criou sozinha. E por tanta preocupação em querer, né? Que eu não me envolvesse com os caminhos perversos da vida, me levou ao Conselho Tutelar como forma de socorro, né? E aí eu fui atendido pelo Conselho Tutelar aqui de Mangabeira em 2003, pelo conselheiro Edísio Cruz, onde eu saúdo e mando meu abraço. Fui muito bem atendido, inclusive, né? E aí, a partir desse momento, da forma de acolhimento, me despertou a vontade de um dia estar naquele espaço, né? E foi daí, então, que eu trilhei essa minha trajetória, né? Fui para o ensino médio e busquei galgar esse espaço para poder também dar minha contribuição quanto jovem, quanto militante dos direitos humanos de criança e adolescente, quanto dos projetos sociais que eu ocupei nesse espaço. Então, isso foi o que mais me motivou hoje. E, nesses últimos 4 anos, né, que se encerra no dia 10 de janeiro, eu tenho certeza que eu estou dando minha contribuição quanto conselheiro tutelar, tanto na rede, quanto em todas as pessoas que eu estou atendendo. Então, isso foi o que mais me motivou a ser conselheiro tutelar aqui em Mangabeira. Neto Paraíba é o próximo. Só relembrando que a nossa transmissão está pelo Facebook, pelo YouTube, Protagonistas em Ação. Se vocês puderem divulgar em suas redes para poder estar acompanhando o debate. Neto Paraíba, se você pudesse, alteraria... O que você poderia... Desculpe. Se você pudesse, alteraria o que no ECA? Ou alteraria o ECA? Se sim, o que e por que você mudaria? Na verdade, com a nova formulação de algumas leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu não alteraria nada. Eu acho que o Estatuto é bem claro e, se esse Estatuto for seguido realmente a risco, eu tenho certeza que violações de direito vai diminuir muito. Acabar, eu acho que é difícil no país que vivemos, e um país desigual, um país onde o capitalismo impera, mas eu acho que, se o conselheiro ele trabalhar com o Estatuto debaixo do braço, eu tenho certeza que ele vai contribuir muito para a não violação de direito. Porque o Estatuto é bem claro lá. Fala dos direitos fundamentais lá no artigo 4º, certo? Dos direitos fundamentais. Aqueles direitos ali, eu acho que é o alicerce de qualquer criança. Quando a gente encontra casos de violação de direito, a gente identifica lá no 98. Quem viola esse direito? Pais responsáveis, sociedade, poder público ou em razão de sua conduta. Certo?
Lá no artigo 101 fala da medida de proteção, onde a gente vai aplicar as medidas para proteger de fato a criança e o adolescente. E no artigo 129, ele é bem claro também quando ele fala das medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. Então, baseado nisso aí, e a gente pegando lá o artigo 136, que fala das atribuições do Conselho Tutelar, eu tenho certeza que o Conselho que trabalhar com o Estatuto vai contribuir muito para a sociedade. Depois de Neto, nós temos Val. Val, como e aonde acontece o expediente do conselheiro tutelar? Bom, o expediente do Conselho Tutelar, o nosso, no caso, na região de Mangabeira, acontece no Conselho Tutelar de Mangabeira. Também o conselheiro pode estar nos espaços como esse, envolvido nas redes, não é isso? Está também em ambiente externo, em atendimento externo, sempre que for chamado, né? Afinal, são eleitos 5 conselheiros, né? Então, sempre o conselho irá disponibilizar um conselheiro no plantão, né? E, com certeza, poderá encontrar outros conselheiros na comunidade, envolvido na comunidade, nas escolas, nos CREs, também nas associações e nos movimentos sociais, sim. Então, o conselho ele é permanente, ele não pode fechar, o atendimento é 24 horas, certo? Em regime de plantão é no final de semana e noturno. Então, o conselheiro é para ser encontrado nesses espaços, espaços como esse, espaços como as escolas, como os CREs, como as associações, comunidade e no Conselho Tutelar. Das 8, presencial, das 8 às 18, e externo, de plantão, sempre vai ficar um conselheiro de plantão à disposição, com o telefone à disposição. Não significa que, no final de semana, aquele conselheiro que irá ficar em casa, se ele está de plantão, ele vai responder por aquele plantão. A demanda que aconteça, a denúncia que aconteça de qualquer violação de direito, irá, sim, sempre ter um conselheiro para responder por aquele momento, naquela situação. Respondi? Mais uma vez, destacando a importância desse debate para o contexto em que a gente vive e para a necessidade de proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, dia 6 de outubro, todos e todas estão convocados a votar. Verônica? Então, Verônica, o Conselho Tutelar apoia a família quando a criança ou adolescente não cumpre com seus deveres? Bem, primeiro vamos esclarecer que o Estatuto da Criança e do Adolescente é de direitos da criança e do adolescente. Deveres temos nós adultos de cumprir com o nosso papel e fazer com que as crianças tenham direito. Uma criança que tem todos os seus direitos respeitados e garantidos, certamente irão cumprir com todos, mas todas as suas responsabilidades, com todos os seus deveres. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente culpabiliza a criança por uma falta de responsabilidade do adulto. Quem tem o dever de garantir o direito é o adulto. Mas o Conselho Tutelar, ele encaminha, em casos de violação de direitos à família, ao CRAS. E é o CRAS que vai fazer o trabalho
de apoio à família, não o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar não defende pai e mãe. Conselho Tutelar defende criança e adolescente. E nós precisamos ter isso muito claro. Automaticamente, quando se defende o direito da criança, está se defendendo o direito da família, independente do desenho de família. Família não quer dizer pai, mãe e filhos só. Família quer dizer pai, pai e filho, mãe, mãe e filho, mãe e filho, pai e filho, avó e neto, tio e sobrinho. A gente precisa ter muito cuidado para não culpabilizar a criança. Vamos fazer a nossa segunda rodada, então. Novamente, Débora. Débora, na sua opinião, quando o conselheiro tutelar extrapola sua intervenção, o que deve acontecer com ele? Bem, gente, o conselheiro tutelar, ele é uma pessoa que vai ser escolhida pela sociedade para zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, ele tem que prestar conta, sim, de tudo que ele vai, de todas as suas ações, de todos os seus posicionamentos, de todos os seus encaminhamentos e requisições, que, como bem disse aqui, os nossos companheiros, né, que estão candidatos, em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, a partir do momento que um conselheiro ele extrapola suas ações de uma forma negativa, que venha prejudicar e violar os direitos dessas crianças e adolescentes, ou de alguma forma abusiva, se prevalecendo do cargo que ele exerce, então, com certeza, ele deve, sim, responder, não só perante a sociedade, mas responder também para o poder público sobre o seu posicionamento, sobre a sua postura. E a gente sabe muito bem que a lei municipal ela coloca que, a partir do momento que o conselheiro tutelar ele extrapola essas leis, ele pode, sim, ter o seu mandato, inclusive, cortado. Pode ter suspenso, né, por um período, e, inclusive, ele pode deixar o seu mandato dependendo da sua conduta. Então, assim, esse é um motivo que esse espaço democrático aqui, ele nos dá a oportunidade da gente conhecer um pouco os conselheiros. A gente não tem essa amplitude na mídia, né, com TV, rádio, como acontece numa eleição comum. Então, um momento democrático como esse é importante para que a gente conheça e saiba um pouco da história, do trabalho dos conselheiros tutelares, para que saibam escolher, no dia 6 de outubro, um conselheiro que tenha compromisso e tenha responsabilidade com os direitos da criança e com o adolescente, que saiba defender realmente, para que depois as crianças e os adolescentes eles não venham ser penalizados durante os próximos 4 anos. Enquanto o Jair vai escolhendo a pergunta, eu só vou destacar aqui que as perguntas que foram feitas, estão sendo seguidas nesse roteiro, foram elaboradas pelos jovens que fazem parte do projeto Protagonistas em Ação. Jair, você acredita na reabilitação de adolescentes infratores? E como ela pode ser melhorada? Eu gostaria de, primeiramente, eu fiz uma fala com relação a uma comunidade, e aí eu fui divinamente orientado tanto por Val como também por Verônica, que a comunidade que eu citei, na verdade, eu citei de forma equivocada o nome, se chama Sonho Verde. Então, está feita a correção. Obrigado, Verônica e Val. Com relação à pergunta, eu acho que o grande problema, acho que quando a gente fala de adolescente infrator, é porque a gente está falando, na verdade, de ausência, né? Porque o ideal seria que a gente nem falasse em reabilitação de adolescente infrator. O ideal seria que nem tivesse adolescente infrator, né? E porque, via de regra, o adolescente ele termina indo em conflito com a lei em decorrência da própria violação de direito que ele teve durante toda a vida dele, né? A ausência do Estado brasileiro.
Mas eu acredito muito, no caso, na reabilitação, não só do adolescente infrator, como também dos apenados, eu acredito. Mas eu acredito que a reabilitação ela passa, acima de tudo, pela humanização dos centros de reabilitação. Eu acho que se a gente não conseguir humanizar, a gente não consegue reabilitar. A gente vai, na verdade, estar transformando, como tem casos que nos chega ao conhecimento, que a gente toma conhecimento, de, por exemplo, hoje em dia ter centros de reabilitação, ter os centros socioeducativos, na verdade, que o adolescente ele chega lá em virtude de um ato infracional e ele tem que escolher em que ala ele deve ficar. Ou você fica em tal facção ou tal facção. E aí, muitas vezes, aquilo que deveria servir como instrumento de reabilitação, na prática, não funciona. Então, é preciso, primeiro, humanizar e, na verdade, tirar o processo, no caso de internação, pelo processo, no caso de socioeducação. Eu acho que quando a gente avança para isso, a gente consegue, de certa forma, contribuir para um processo mais sério de reabilitação. Muito obrigado. Jamil. Jamil, como evitar a criminalização de manifestações culturais da juventude de Mangabeira, como a Batalha do Passinho, por exemplo, e outras? Acho que essa questão das culturas de massa, né, que a gente costuma ouvir falar, é uma cultura que sempre foi marginalizada, né? Não é de agora. A gente está vivendo exatamente essa questão do passinho nesse momento. E aí, como é que a gente pode potencializar essa manifestação, como também evitar a criminalização dela? Eu acho que primeiro é o respeito. A gente precisa ter o princípio da vida, esse respeito. A gente precisa respeitar o outro, né? E assim por diante, a gente precisa respeitar os movimentos, né? Se eu não me identifico com aquele estilo de dança, se eu não me identifico com aquela atuação cultural, eu tenho o meu direito de não me identificar, mas eu tenho o meu dever de respeitar, né? E esse respeito parte de todos nós. Então, a gente precisa primeiro absorver essa questão do respeito, né? E também informar aos nossos, né? Em vez de a gente estar criminalizando, em vez de a gente estar criticando, em vez de a gente estar dizendo que o passinho, né, é uma situação que está levando outras intenções para os nossos jovens, né? Está proporcionando outras situações de vulnerabilidade para os nossos jovens, eu acho que é o inverso. A gente precisa potencializar o que está sendo feito pelos nossos jovens. Então, quando a gente potencializa aquele jovem, aquele adolescente, com aquele estilo de dança, a gente precisa absorver o que ele está se identificando, porque aquilo ali pode ser o melhor para ele amanhã. Ele pode se tornar um bailarino. Que tal a gente fazer um encontro de passinho, um encontro de swingueira, um encontro de culturas populares, tudo coletivamente, para que a gente possa apresentar a diversidade. Os nossos jovens não têm conhecimento de muitas outras culturas que nós tivemos, né? Ao meu exemplo, por exemplo, eu tive acesso ao teatro dentro de um projeto social. Hoje eu sou professor de teatro, mas eu me identifiquei, tive música, cultura popular e demais outras ações. Então, acho que essa é uma forma de superar a criminalização. Neto Paraíba. Estamos aqui no debate com os candidatos a conselheiro tutelar da região de Mangabeira, sendo transmitido das aldeias SOS Brasil, através aldeias infantis SOS Brasil, e através do projeto Protagonistas em Ação. Obrigada, Carmen, mas eu acho que ele está... Isso. Neto Paraíba, que tipo de violência a infância e a adolescência têm sofrido e como podemos combatê-las? Na verdade, eu acho que são inúmeras, né? Inúmeros tipos de violência que a criança e o adolescente vem sofrendo. Mas eu quero citar um especial, que é a violência sexual. Eu acho que hoje na nossa região Mangabeira existem vários casos
de violação de direito nessa situação. Eu acho que o Conselho Tutelar deve atuar de forma eficaz nessas situações. Uma coisa que acontece sempre no Conselho Tutelar, quando chega uma família relatando um caso desse tipo, o conselheiro tutelar ele tem atitudes que o estatuto não condiz com o que ele está fazendo. Ele pega a família, coloca dentro do carro do conselho tutelar e vai até a delegacia. A partir do momento que o conselheiro chega lá, na delegacia, e dá seu CPF, ele deixa de ser conselho e passa a ser testemunha de um caso, onde o artigo 136 fala que ele tem que noticiar o fato diretamente ao MP, ao Ministério Público, para de lá o Ministério Público tomar as providências cabíveis. Então, o conselheiro tutelar tem que orientar a família a procurar uma delegacia e relatar toda aquela situação ao delegado da delegacia especial, no caso. E o conselheiro tutelar também poderá trabalhar na parte de requisição de serviço, na parte da assistência social, encaminhamento ao CREA, né, já que a criança sofreu uma violação. E eu acho que o papel do conselheiro tutelar é esse. É a sua vez, Val. Val, qual o papel de um conselheiro tutelar? Acho que você acabou recebendo a mesma pergunta muito próxima da anterior. Bom, o conselheiro tutelar, ele é escolhido pela comunidade para zelar, para garantir, para defender os direitos das crianças e dos adolescentes, os direitos violados. Como teve essa pergunta agora há pouco, os diversos tipos de violências que acontecem relacionada à falta de escola, à falta de creche, à falta de educação, e nos tipos de violência. Então, o conselheiro tutelar, ele tem um papel de desempenhar e defender e garantir com que esses direitos sejam garantidos, independente do tipo de violência que esteja ocorrendo. Certo? Obrigada. Verônica. Verônica, você conhece os processos de encaminhamentos que um conselheiro faz? Dê um exemplo de um caso. Bem, minha gente, se eu não souber pelo menos um, eu mereço ser caçada agora, né? Bem, como o papel do conselheiro tutelar é zelar pelo cumprimento do direito, zelar pelo direito é papel de toda a sociedade. Zelar pelo cumprimento do direito é o papel específico do conselheiro tutelar. Então, na identificação da violação de direitos, nós fazemos diversos tipos de encaminhamento. Na falta de vaga em creche, nós encaminhamos para a Secretaria de Educação a solicitação da vaga. Na falta, em casos de violência física, nós encaminhamos, e aí eu gostaria, Neto, de esclarecer uma coisa. Eu acho que a gente deve falar do que a gente conhece, do que a gente presencia. E o que você disse aqui não é verdade. Acontece o seguinte, eu gostaria de perguntar a vocês. Se vocês são conselheiros tutelares, chega uma família que chegou a pé de Mangabeira 8 até o conselho, porque não tinha o dinheiro da passagem, e traz consigo uma criança que sofreu violência sexual, vocês vão só encaminhar essa família para ir para a delegacia, sabendo que ela não vai conseguir chegar até a delegacia porque ela não tem condições, ou vocês vão fazer o papel de zelar pelo direito dessa criança e colocar dentro do carro e levar até a delegacia? Na delegacia eu não preciso apresentar nenhum tipo de documento. E só vai ser testemunha conselheiro frouxo. Porque
Quando eu sou chamada para ser testemunha, eu exerço meu papel de conselheira e digo que não é meu papel ser conselheira. Agora, eu não posso ser negligente de deixar uma família totalmente vulnerável, uma mãe sofrendo porque a filha foi vítima de violência, falar, agora vá, toma aqui o encaminhamento e vá para a delegacia. Eu sou conselheira tutelar e tenho humanidade. Bem, terminamos agora o segundo bloco e um rápido intervalo para uma água. E aí começamos o terceiro bloco com as considerações finais, certo?